boa noite para todo mundo que já está conosco aqui nesse quinto episódio desse humilde programa que se chama Pior é Tu que Só Sabe Falar. E aí o professor Gleice está chegando agora, eu vou explicar para ele por que eu usei esse nome, né? Esse nome diferente. É porque é uma crítica que eu sempre ouvi a vida toda aqui no nosso município, que é a história de tu só sabe falar, pior é tu que só sabe falar. Como se falar, professor, não fosse importante. O senhor que lida com os alunos sabe, e eu já fui professor, quanto é importante aquele aluno que fala, que pergunta, né? E diz, professor, não entendi, como é essa parte ali, volte um pouco. Então, eu resolvi pegar essa crítica, que eu não vejo como crítica, mas é o que eles querem fazer, e dei o nome do programa, né? Pior é tu que só sabe falar, e hoje é o quinto episódio, um episódio especial, porque a gente vai falar de Irituia, que está aí já beirando os seus 296 anos, e eu chamei uma pessoa que é especialista no assunto, porque está estudando há muitos anos, vai lançar um livro, e esse livro vem de um doutorado que ele está finalizando aí, né? Não sei se está para o meio ou para o fim, vai falar já já, que é o professor Gleice Antônio, que certamente foi meu professor e deve ter sido professor de muita gente que vai estar acompanhando essa live. Então, professor, inicialmente, eu passo a palavra para o senhor se apresentar e comentar um pouco do que a gente vai ver hoje por aqui. Fique à vontade. Boa noite, especialmente a você, Elton, e a todos que estão acompanhando. Eu confesso que o título do programa é fantástico para a realidade que a gente vive, é maravilhoso, né? Porque tem muita gente que é criticado porque fala, mas o falar, ele é uma transmissão de oralidade que se não fosse o falar, eu não estaria escrevendo sobre Negros Paqués, festa de São Benedito, porque é uma tradição oral. Né? Então, para mim, isso é importante. A todos que estão acompanhando, é um grande prazer estar aqui e falar, principalmente dessa produção que eu venho fazendo, desde o meu TCC, em 2001, que eu falei sobre a origem urbana de Irituia, passando pela dissertação de mestrado, que eu falei entre o samba e a fé, memória e identidade dos negros paqués de Irituia, e que está culminando agora com a tese de doutorado. A tese de doutorado ela tem o seguinte título, né? Depois da morte acabou a festa, porque a festa de São Benedito ela tem dois momentos. Um momento até onde ocorre o crime e tem um momento depois do crime, que é uma outra história, é uma outra produção de conhecimento, que é o momento pós-crime ocorrido em 97 para 98, na verdade. Então, esse momento, ele muda toda a festa e muda toda a história. E a história de Irituia passa pelos negros que construíram essa nossa história, com muito sacrifício, com muito, mas também passa por europeus, por indígenas, enfim. E é uma grande alegria estar aqui expondo isso. As fotos que nós vamos ver são todas que estarão no livro Retratos de Nossa História, que é a terceira edição, muito melhor, mais trabalhada, com muitas fotografias para as pessoas, a partir das fotografias, sentirem, né, essa vivência da nossa terrinha, conhecer a história e também passarem a amar mais a nossa Irituia, a nossa velha Irituia de 296 anos de fundação, que eu também vou explicar aqui essa confusão entre fundação e emancipação. E a gente já vai começar, inclusive eu fiquei pensando que a minha primeira provocação para o senhor, boa provocação, seria perguntar se realmente a gente tem 296 anos, professor, é muito tempo. 296 anos beira ali, assim, praticamente um das primeiros municípios, né? Assim, vamos das primeiras, segunda leva de município, talvez, porque é uma idade considerável, né? E aí eu lhe pergunto, eu não sei se já vai para se o senhor tem a foto para falar disso, se a gente pode iniciar primeiro nesse debate da idade mesmo. É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Irituia, na verdade, porque tem duas datas importantes de Irituia. A primeira é o dia 16 de dezembro de 1725. Só que 2 anos antes, em 1723, Frei Miguel de Bulhões, há registros, né, documentais, de que ele fez visitas a essas terras e ele possivelmente chegou a portar na beira do Rio Irituia, onde hoje nós temos ali o nosso cais, está sendo pronta a orla, ele chegou a portar ali, só que ele voltou com a sua equipe toda
E em 1725, já como governador interventor, mas ele tinha um grande poder no Estado em si, em 1725, ele doa, através de um documento chamado Sesmaria, que era um documento sesmarial, ele doa as terras de Irituia a Lourenço Ferreira Gonçalves. Então, essa doação, esse documento, que eu também localizei, está presente no meu TCC, na verdade, é uma comprovação científica de que o fato é verídico, e eu fiz meu curso na UFPA, Universidade Federal do Pará. Esse documento ele data de 16 de dezembro de 1725. Então, é por isso que a data de fundação de Irituia, ela consta nesse documento sesmarial, e essa data de 16 de dezembro de 1725, embora os portugueses já estivessem aqui em 1723. E no registro dele, ele diz que ele encontrou uma pequena colina, que a gente, analisando os mapas da época, é ali onde hoje está localizada a Caixa d'Água, que depois foi a primeira igreja, que eu vou mostrar na foto, e que ele encontrou os índios tembés, que eram os únicos que viviam aqui, né? Que eram os tembés, né? Que, sem contato, porque os tembés eles vinham de uma linhagem de guerreiros, né? Então eles eram, primeiro que deviam estar tendo contato pela primeira vez com o branco, sairia dali, com certeza iriam guerrear, né, para se defender. Então as datas estão importantes. A data de 12 de outubro de 1867 é a data de emancipação de Irituia. Foi a última emancipação e a que valeu em definitivo, né? Irituia foi anexada a Orém, foi anexada a São Miguel do Guamá, mas depois tornou-se definitivo. Então, Irituia, na verdade, não tinha um feriado próprio. O primeiro feriado que a Câmara Municipal instituiu foi de 16 de dezembro, né? O segundo foi 18 de junho, dia das Assembleias de Deus em Irituia. Então, são esses dois feriados instituídos oficialmente. E a paróquia de Irituia, ela é uma das paróquias mais antigas, aliás, é a mais antiga da diocese, ela é de 1857. Então, 10 anos antes de Irituia ser município. Que coisa interessantíssima. Eu fico pensando, porque uma das coisas que eu tenho aqui, que mais eu converso, professor, é o meu espanto, assim. Os negros, a gente sabe que Irituia, o senhor vai falar depois deles, a gente tem vários quilombos, a gente é um município que tem muitos quilombos, se eu não me engano, mais de 30, né? Depois o senhor fala sobre isso. Mas a herança direta indígena, a gente não tem. É um fato que para mim chama muito a atenção, assim, cadê o rastro do índio em Irituia? Eu sei que nos traços gerais o Brasil inteiro tem na língua, tem no comportamento, mas aqui a gente não tem um rastro, assim, a gente não tem uma memória. É como se nunca tivesse tido indígenas. O senhor teria uma explicação para isso? Eles foram expulsos, eles fugiram, foram afugentados, houve uma batalha, porque em outras regiões, até hoje, a gente tem aquela herança mais viva. O que eu quero lhe dizer assim, aqui a gente tem os quilombos, a gente tem as áreas quilombolas, e a gente não tem no nosso povo também de Irituia o traço indígena forte. É como se não tivesse ocorrido uma miscigenação assim, não tivesse mais a herança mais forte do índio aqui. Não sei se o senhor concorda, o senhor que está estudando, eu só estou lhe provocando aqui. Tá, olha, principalmente na dissertação de mestrado, eu não encontrei documentos em nenhum lugar que indique uma miscigenação entre os negros, os índios e os brancos. O que vai haver em si, a maior miscigenação que houve foi entre negros e brancos. Mas por quê? Primeiro, os tembés eram um povo indígena guerreiro. Eles jamais se subordinariam aos brancos. Segundo, há relatos em Irituia, pelos antigos, eu tenho relatos, inclusive, de embates constantes entre indígenas e brancos. Há casos, inclusive, que os índios invadiram as propriedades dos brancos, houve casos em que mataram famílias inteiras, e houve casos em que os brancos também atacaram os índios e mataram grande quantidade de índios. Inclusive, há um relato interessante, Elton, que é o Itabocal, por exemplo. Todo mundo tem na mente que o Itabocal, ele vem da origem de uma árvore, uma planta que é taboca, né? Só que eu encontrei um registro, um único registro, da existência de indígenas que se pintavam de preto e vermelho
totalmente quase o corpo, e que eram inimigos dos Tembés. Só um único registro em todo o estado do Pará, que está no Centur, e disse que os Tembés teriam eliminado essa tribo. Então, na verdade, que seria os Tabocas, né? Que seria os Tabocas. Só há um único registro que eu achei. Mas se você não vai ouvir essa história por aí. Houve uma FEMPEC em Irituia que nós conseguimos trazer os Tembés, e aí, conversando com um deles, o mais amigável, ele disse para nós que eles eliminaram muitas tribos. Os antepassados deles haviam eliminado muitas etnias porque eles eram inimigos, né? Eles escravizavam mesmo, eles tinham toda essa... Era da cultura deles, né? Natural da cultura, tipo da cultura deles, então a gente não pode nem julgar. Sim. Mas em si, eu só encontrei um único registro. Agora, não há registros dessa união entre índios e negros ou brancos aqui. Não há nenhum registro. Se alguém disser que tem sangue indígena em Irituia, não é dos índios Tembés, não é de Irituia. Isso há uma comprovação científica, porque foi bastante pesquisado, e não há na literatura hoje algo que prove isso, entendeu? Não tem essa afirmação. Então, olha só como essa minha observação de traços estava correta. Porque eu não consigo ver na gente mesmo assim o traço indígena. O senhor compreendeu bem e veio confirmar essa minha tese empírica aí. E realmente dá para a gente concordar com esse documento e com essa sua pesquisa. Bastando ver, né? A gente chega em outros municípios que a gente consegue sentir mais, assim, né? Alguns locais do Pará que a presença do traço indígena é bem forte. Sem encontrar em outros países da América Latina que o povo ele é bem originário, né? Bem forte o traço indígena mesmo, os olhinhos puxados, aquela coisa bem mesmo cara de índio, assim. E a gente não tem, né? A gente realmente é branco e negro, realmente, assim, os traços, né? A coloração, o desenho da nossa face, muito interessante isso, muito legal mesmo. Então, beleza. A gente pode iniciar pelos slides? Pode iniciar com as fotos, isso, que a gente vai... Bom, Retratos de Nossa História é o título que eu estou dando, a terceira edição do livrinho que surgiu mimeografado, mas que tem sido usado por muitos aí como base de estudo, né? Então, é baseado no TCC, na dissertação e agora na tese também de doutorado. Se Deus quiser, até março eu estou concluindo, e aí vai ser mais uma produção para Irituia, né? Da história de Irituia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Dito está aqui acompanhando e ele tinha até perguntado, professor, onde que ele poderia ter acesso a esses documentos, essa sua pesquisa. Antes de a gente entrar aqui um pouco, é bom esclarecer para as pessoas, né? Quando o senhor vai lançar um livro com tantas informações, eu vou retirar aqui, a gente vai já voltar aqui. Mas é até bom nesse momento de negacionismo, né? Esse momento em que as pessoas não sabem porque algo a gente diz que é verdade, que algo provavelmente se aproxima da verdade, e outra coisa é a opinião. Eu achava que é um momento interessante até para o Dito, para o senhor dizer assim, como é que foi essa sua pesquisa, professor? Onde é que o senhor achou esses documentos e só para confirmar, as citações todas estão nos seus trabalhos. Assim, eu quero que o senhor disserte um pouco disso, desse texto, da coisa científica, como é que o senhor fez? O Dito. Beleza. A minha pesquisa começou em 99 no TCC. Então, essa pesquisa, ela foi feita em Irituia, ela foi feita no Centur, ela foi feita em Orem, ela foi feita em São Miguel do Guamá e foi feita em Bragança. Porque eu tinha que provar que o espaço urbano irituiense começou com a igreja. Então, eu tinha que provar, através de documentos, o que eu tinha ali naquele momento. Depois da dissertação, aí eu tive que fundamentar com as entrevistas que eu fiz com os negros paqués, inclusive, não só com os negros, claro, né? Inclusive, algumas pessoas que eu entrevistei infelizmente, já faleceram, né? Por exemplo, seu Gico, Folião, a dona Nazaré Romano, o seu Noquita, seu Coroca, que foram pessoas que conheciam a história, né? Além desses, tem muitos vivos que eu entrevistei, o seu Sinés, dona Teófila, a dona Alzira, mãe do André. Então, são pessoas que viveram a história, que são descendentes dos paqués, e a gente, na verdade, muitas vezes nem sabe, né? E nós temos aqui os foliões de São Benedito, por exemplo, né? Seu Bembem já morreu, mas contou a história dele, como é que ele começou, como é que ele aprendeu. Então, tudo isso eu fiz uma compilação, então eu trabalho com oralidade, né? Com a história oral. Eu gravei entrevistas
e depois eu compilei essas entrevistas e vou escrevendo a partir das memórias desses negros, né? E a busca dos documentos mostrou muita coisa. Por exemplo, no Centur, né? Você vai no Centur, você encontra uma série de coisas de Irituí, embora não haja com profundidade, com bastante embasamento. E aí você tem que procurar ir a fundo para que você não pode afirmar uma verdade sem que você antes desmistifique tudo que pode considerar ali que aquilo não está certo, né? Eu trabalho nessa perspectiva, e é uma perspectiva antropológica. Então, eu tenho que provar e fundamentar que aquilo de fato existiu, que aquilo de fato aconteceu desse jeito, né? E por isso que os registros são importantes. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu falava até hoje de uma reunião, explicando para o padre o seguinte: o terreno da praça, o terreno da igreja. O terreno da igreja, ele começa na caixa d'água e vai até a igreja matriz. Uma parte foi doada, a outra parte foi comprada. Aí você diz assim, mas por que tem uma estrada no meio? Porque o padre Marino Conte, ele tinha uma visão interessante. Quando foram abrir a PA, ele, a partir da amizade com o engenheiro, pediu que passasse na frente da igreja. Então se cortou a praça, né? Aí você vai dizer, mas escuta, para falar isso tem que ter documento. Eu tenho no meu TCC todos os registros cartorários de onde está registrado isso. As terras estão registradas, entendeu? Só que, claro, não é motivo para fazer uma confusão com o poder público local que vem mantendo ali a praça há muitos anos. Não, mas é só para especificar que nós temos os documentos em todos os cartórios, em Orem, Irituí e São Miguel do Guamá. Irituí é muito menos, quase nada, mas São Miguel do Guamá, Orem, Bragança, tem registro. Então, na verdade, isso está documentado. Eu não estou afirmando algo que não foi provado, entendeu? Isso é interessante, que a gente discutir isso nesse momento, porque não são simplesmente opiniões, é uma pesquisa documental. E aí, professor, isso está falando desse terreno, aí eu vou linkar com umas discussões contemporâneas do tipo, por que quando é o Sírio, o poder público repassa o aluguel, né? Não sei se é esses os termos, da praça para a igreja. Então vem dessa história de que toda essa área era da igreja. Então seria essa a explicação de por que tem sei lá, esse contrato, é isso? Tem a ver. Historicamente, durante o período do Sírio, a igreja, na verdade, ela solicita a praça ao poder público, né? E o poder público cede. Mas se fosse observar mesmo documentalmente, a praça sendo pertencente à igreja, porque a primeira igreja, que inclusive é a primeira foto que nós vamos mostrar, se não me engano, a primeira igreja, a base dela é ali, aquela região ali aquela área da caixa d'água ali perto da sua casa, por ali, né? O palco. Então, o que nós temos ali essa imagem aí, que é um quadro em tela do Eloy Silva, pintado. Eu não sei se a prefeitura ainda possui essa tela é uma tela raríssima, tem um valor inestimável para a Irituia, ficava naquela casa lá atrás da prefeitura, eu consegui fotografar lá, assim meio que abandonada, mas é uma obra riquíssima, pintada em 1935 pelo Eloy Silva. Eu ia perguntar, 1935, então eu achei que essa imagem era tipo inventada. Então ela foi uma observação da época mesmo, né, professor? Ela é real. É uma criação da cabeça de alguém que imaginou isso aí. Não, você tem o porto, né? Você tem o porto, aquela casa lá branca e vermelha, inclusive até um tempo atrás, na década de 90, ela ainda existia por aqui, né? Onde morava o seu Suzano, se alguém relembra, ali embaixo. Aí você tem a igreja em cima, que foi construída pelos negros. Alguns negros, eles fizeram promessa para trabalhar na igreja, mas alguns foram cedidos pelos senhores, porque aqui Irituia é um dos poucos lugares onde não havia aquela escravidão que podia se dizer que era para o negro, era cruel para o negro. Não, os senhores mantinham mais uma questão de amizade com os negros, né? Assim, uma amizade, claro, respeitando-se o poder. Então, eles cediam negros para construir a igreja, que era feita de barro batido e tal, e fica justamente no local em que o Lourenço Ferreira Gonçalves construiu a primeira capela para Nossa Senhora da Piedade. Ele construiu uma capela para Nossa Senhora da Piedade. Só que tem um fato histórico aqui interessante.
o primeiro padroeiro de Irituia não foi Nossa Senhora da Piedade, foi São Lourenço. Foi Olha São só. Lourenço. Até que algum tempo depois os padres descobriram, por escritos, no documentais, que a primeira capela foi em honra a Nossa Senhora da Piedade. E aí, então, se retomou a padroeira a Nossa Senhora da Piedade. E aí você tem uma imagem inicial de Irituia pintada em tela pela Eloy Silva. Eu não sei se essa tela ainda se encontra em poder da prefeitura. Eu fotografei ela início de 2000 e foi muito difícil, porque quem estava com a tela não queria ceder, mas essa tela, eu penso que ela é propriedade do município de Irituia Deveria e ser ela tombada, deveria, sei né? lá, né? Correto, deveria ser Requisitada. tombada para que fosse registrada, né? Aí volta em mais uma participação do Dito aqui, que é a ausência da gente ter uma casa da cultura para contar essa história, né, professor? Um local onde a gente pudesse é, coletar os poucos registros históricos como esse e lá deixar a exposição, né? Infelizmente. Correto. Infelizmente, Irituia está precisando desse local, porque nós temos uma riqueza que está se acabando, né? Que está assim, porque não tem um Exatamente. local para guardar, né? Tem muita gente que tem fotografias. Eu lembro que quando nós, na Secretaria de Educação, fomos tentar conseguir fotografias, a gente conseguiu muitas, né? Mas quem tem, Lá por na exemplo, secretaria tinha muita coisa. algumas são propriedades que ninguém quer abrir mão, né? É uma relíquia, né? Histórica. Aí vai, mais uma vez, né, aquela boa cutucada no poder público de se criar um projeto, chamar essas pessoas, conscientizar da importância disso, ir para um local que seja como se fosse um museu, que a gente vai chamar um dia, se Deus quiser, de Casa da Cultura, e essas pessoas terem essa consciência de que são objetos necessários que o poder público tome conta, mas tome bem conta, né? Então fica aí Verdade, concordo uma plenamente. reflexão. Vamos avançar Correto. então aqui. O Vamos primeiro. lá. Tá certo, tá E faltando? O aí, professor falou que seria essa imagem aqui, a não, primeira tá mesmo, mas certo. tá É, tá certo? certo, tá certo. E aí você tem o Comentamos. quadro e você tem a fotografia. Essa é uma fotografia, essa não é uma pintura. Essa é uma Certo. fotografia que registra aí o cais. Há um fato histórico muito interessante sobre esse cais, Elton, que é assim. Nas minhas pesquisas, eu identifiquei que a gente sempre considerou que Irituia teve dois barracões de São Benedito. E, na verdade, isso não procede. Irituia teve três. Né? Por quê? O primeiro barracão, ele foi ali onde é a casa do seu Ibrahim. Né? Por que eu vou falar do barracão? Vou te explicar. Aliás, teve quatro. Né? O primeiro barracão foi onde é a casa do seu Ibrahim. O segundo barracão foi na rua Joaquim Nepomuceno, ali passando a farmácia a Drugstore Bicolor, ali próximo ao centro de convivência. O terceiro é ao lado da prefeitura, foi ao lado da prefeitura. E o quarto, barracão lá em cima. Por que eu estou falando do barracão? Porque esse cais que aparece na foto, ele era um cais que pertencia aos comerciantes brancos. Nenhum negro podia aportar no cais. Nenhum negro aportava no cais que era dos comerciantes brancos. Então, o que os negros fizeram para não perder a sua dança do samba? Eles construíram um barraco ali por onde é a casa do seu Abraim, porque lá tinha um furo que era chamado Furo da Antônia, Furo da Tônia, que era onde eles vinham com as canoas e podiam deixar as canoas. Eles deixavam as canoas, dançavam o samba e de lá mesmo já pegavam as canoas para voltar, entendeu? Então, mas por que eu falei nisso? Porque esse cais que aparece na foto, que é o núcleo inicial de Irituia, ele pertencia aos brancos, os negros não podiam aportar neles. Esse cais aí era um comércio, porque você levava a mercadoria para Belém, tabaco, algodão, levava farinha, né, destacava a farinha, levava para Belém e trazia de lá produtos que precisava aqui, como sal e outros produtos. Então, na verdade, essa foto, eu gosto muito dela porque ela é o marco inicial de Irituia. Você pode perceber bem o porto, as casas, né? Tudo ali bem Muito definido. É interessante. uma foto antiga. Isso é de que ano, professor? Essa foto, mais ou menos, só tem uma Essa data? foto, ela deve ser em torno de 40, entre 40 e 50, mais ou menos. Muito interessante, né? Os casarões, ali onde a gente chama hoje, que é do Zezé Malheiro, né? A gente observa que tinha uma casa bem na beira da barreira hoje, que tá. Não tem nada ali, a casa já está mais para dentro, mas aqui na imagem a gente vê que ela era bem em frente, né?
perto Bem do em rio. frente, bem em frente. Lembrando que a Belém Brasília ela é construída na década de 50, 60, e só na década de 70 que vai permitir que Irituia tenha acesso a Belém Brasília. Então o rio ainda foi a nossa via por muitos anos, né? Não deixamos de utilizar o rio, né? Meu saudoso avô, já falecido Rufino, contava muita história, ainda ouvi muita história dele ter feito essa viagem de barco, essa ligação com Belém, né? Não é uma coisa que está muito distante da gente. Eu acho que ainda deve existir pessoas vivas aí, bem idosas, que também tiveram essa experiência do rio, esse rio é minha rua. Muito, É muito legal, verdade. muito legal. Inclusive naufrágio. Irituia teve naufrágios assim Olha só. históricos. Por exemplo, o naufrágio do Gato Preto, né, se deu à noite, que era o nome de um barco, né, em que morreram muitas pessoas. Algumas se salvaram, mas muitas morreram. E o naufrágio se deu à noite, então foi muito difícil. E a maioria dos que estavam nesse naufrágio já se foram. Hoje nós só temos os filhos que contam as histórias, né? Algumas Olha histórias, só. muitas se perderam, né? Agora, professor, é uma tristeza, né? Ainda bem aqui eu já lhe parabenizo desde já. É, por essa, é triste a gente não ter tido mais pesquisas, né? Mais pesquisadores para a gente ter acesso a tanta coisa. Ainda bem que o senhor pelo menos vai ser pelo menos um, né? Não sei se tem outros livros, outras publicações mesmo que contem, né? São 296 anos, muita coisa aconteceu aqui. É conflito, foi a escravidão, os portugueses mesmo vieram para cá, o cara direto de Portugal veio para cá, sabe? Isso é grande, sabe? Às vezes a gente está aqui, parece que Irituia começou há 50 anos atrás, né? Às vezes a gente faz uma análise política, social aqui, do hoje, parece que Irituia começou faz pouco tempo, né? Está tão distante economicamente do outro município, mas tinha uma cidade histórica, cara, e que preservou, não preservou quase nada. Esses casarões da foto aqui, eu vou botar ela de novo, não foi preservado nada, né, cara? A gente olha aqui, a gente não ficou nada, só uma foto dessa, cara. Que pena, né? A gente vai em Belém, Imagina. na Cidade Velha, a gente fica ali encantado, pelo menos eu, né, de ver aquela história viva. E a gente hoje em dia não tem nada, né? Não sei que o senhor me diga que existe ainda, por exemplo, uma construção dessa época aí que ficou preservada. Não sei, eu Não, acho que não tem. não tem, né? Não tem Irituia, não tem, não tem. Nós não temos em Irituia. Infelizmente, não temos, né? Podemos avançar? Podemos. Vamos lá. A próxima, hoje, se nós formos considerar, a igreja matriz, nosso cartão postal, é o prédio mais antigo de Irituia. É da data de 1955, a inauguração, né? Aí nós temos um período pós-inauguração. Esse aí, algumas pessoas pensam que é um desfile de 7 de setembro. Não é. É uma vinda do governador à cidade, que naquele tempo era uma festa que não tinha noção. Havia desfile, havia um monte de coisa, então o governador vinha e ele se pronunciava, ele se apresentava ao povo daquele tipo uma varanda que tinha ali em frente à prefeitura, que eu acho que agora Sim, até não sei se tiraram e vão rever, mas ele se apresentava ali, era ele, é o mesmo, é? prefeito, era ele, o prefeito, o delegado e o padre, né? E aí, se Olha, houvesse pastor, também estava lá. Mas ali eles se apresentavam, ali havia um desfile, né? Ali havia uma apresentação das riquezas que Irituia tinha, né? E aí você vê que já tem os carros, né? Inclusive lá atrás, salvo engano, é um caravão Opala, né? Como eu gosto de carro, já identifiquei logo de cara um caravão Opala nessa época. Então é uma foto caramba. que, na verdade, tem uma história, né? E aí você vê a igreja ao fundo como o prédio mais antigo do município de Irituia hoje. Nem o Nossa Senhora da Piedade, o colégio, ele é mais antigo. A igreja hoje é a mais antiga que já passou por reforma, né? Mas ela mantém os mesmos traços arquitetônicos típicos dos Barnabitas, né, que quem construiu foi o padre Marino Conte, que na verdade ajudou em parceria com a prefeitura, construiu a igreja, a prefeitura e a escola Padre Marino Conte. Então, e o colégio Nossa Senhora da Piedade. Então, tudo isso aí, você vê que é uma história que não pode se perder, né? Que a gente não pode. E aqui há uma observação interessante. Aqui você já tem a estrada aberta,
passando na sim. frente da igreja e na lateral da igreja. Então, foi uma sacada que Padre Marino teve interessante, né? Bem Para interessante, passar em facilitar, né? frente à igreja. Isso, Facilitar o transporte das necessidades da igreja, vamos passar aqui na frente, que é melhor. O padre foi muito, muito inteligente. Agora, correto. professor, a gente tem um salto temporal muito grande dessa imagem aqui do Rio para cá, né? Aqui nós Isso, estamos num momento sem BR, né? Sem talvez essa área da praça não tinha, não, pelo que o senhor falou, ela não tinha sido cortada, a praça era todo esse terreno, da onde a igreja é hoje até aqui na caixa d'água, não é isso? Já, isso, isso. e aí a gente dá esse salto aqui, daqui para cá, que também fica esse vácuo, né, de história aí, porque a gente sai num momento de rio e pula, já está aí a BR, tem o asfalto, tem carro, Irituia. Mas antes disso, que é nessa época, a gente tem aquela Irituia realmente. Aqui eu imagino que aquela Irituia isolada, bem isolada, Correto. bastante mística, onde as lendas, onde os contos, onde existia todo aquele misticismo, né, típico das cidades do interior. Por isso que eu digo que é uma pena que a gente não tenha mais registro, porque a gente passa um slide desse aqui, parece uma mágica, mas só que daqui para cá são anos e anos de história, de pessoas que viveram essa Irituia de um jeito, e é isso que me fascina muito nessa Verdade. questão E histórica. tem uma curiosidade aqui, ó, que eu fiz uma pesquisa, que eu tinha uma curiosidade. Não batia o número de habitantes de Irituia. Irituia sempre foi interiorana, rurícola, né, rural. E aí eu ficava assim, mas por quê? O que que acontece? Então eu fui buscar os registros e eu descobri que acontecia um negócio interessante em Irituia. É assim, Hum, se você olhar na foto anterior, você tem a origem de Irituia relacionada com o cais e ao redor da igreja, que era lá em cima, no ponto mais alto, então você tinha as casas ao redor da igreja, correto. Aí, quantos habitantes moravam em Irituia? Quem morava em Irituia eram mais os comerciantes. Por isso que tudo estava relacionado à beira do rio. Era o rio que era a estrada realmente, né? Aí você tinha, só que quando chegava nas festas religiosas, né, que era a festa de São Sebastião no dia 20 de janeiro, a festa de maio de Nossa Senhora, e em junho do Divino Espírito Santo, essas festas, as pessoas que moravam no interior, que eram plantavam lá, eles tinham casas na cidade, então eles vinham para a cidade. E aí a população naquele período aumentava. Eles ficavam aqui. Por exemplo, no fim do ano, era obrigação fazer as obrigações de Natal aqui. Só que eles começavam no dia 23 e iam até o dia 6 de janeiro. Eles não saíam da cidade, porque você tinha o Natal, a festa de ano, que não era a festa de ano, era dia 1º a festa de Maria, Mãe de Deus, a Mãe de Jesus. E dia 6 você tinha Santos Reis, festa de Santo Reis, que coincidia com a festa de São Benedito no mesmo dia. Eles já ficavam logo para esse período todo na cidade. Aí a população aumentava. E aí o cais era pequeno, porque você tinha embarcações, canoas, todo mundo vinha de barco ou de cavalo. Era um ou outro meio de transporte. Eu penso que se você pudesse ter imagem dessa época, vivenciar, isso era fantástico, isso era maravilhoso. Tu ver lá os cavalos chegando e eles traziam a mandioca, a macaxeira, a farinha, tudo para passar aqueles dias aqui. Era uma E, coisa assim. e a importância, né, pessoal, essa mudança dos tempos, né? Porque hoje, com a questão da comunicação, a gente pode refletir assim que tudo perde um pouco da graça, perde o brilho. Ao mesmo tempo que é legal ter esse acesso à informação, a gente vê tudo o que acontece em todos os lugares. É bom. Só que antes, tu imagina, o cara passava o tempo todinho lá na roça dele, cuidando, plantando, e ele tinha, assim, festas pontuais, que era onde ele ia se divertir, ele ia reunir a família. Então deveria ser, assim, de uma felicidade, uma alegria esses momentos, como o senhor está contando, assim, sem igual, diferente do que é para nós, né? Hoje, para nós, assim, meio que a gente tem essa sensação que a gente sabe de tudo, que a gente conhece tudo, e lá não. Lá era aquela coisa mais recolhida, mais fechada, e sempre as festas religiosas, né? A religião É, pontuando esses encontros, muito interessante, muito, muito legal. verdade, verdade. Nossa história, né?
Vamos lá, Se quiser ir passando, pode passar. vamos voltar aqui, deixa eu ajeitar isso. Pronto. A gente chega aqui nas Beleza. festas religiosas. Isso, essa é uma foto também interessante, porque, na verdade, o destaque tem a festa, mas tem também o rio. O rio continua tendo uma função, mesmo aí, década de 90, porque essa foto ela é da década de 90. O que, que você tem aí num cenário desse, final do século XX, início do século XXI? O rio ainda fazendo essa ligação profunda com a festa religiosa, que esse para mim é um dos momentos marcantes de Lituia, que era a chegada de São Benedito no dia 5 de janeiro, que você via, geralmente depois mudou para o final de semana, então no sábado, de manhã, a população ia para a beira do rio para esperar o santo, que era anunciado com os foguetes, né, com o toque do tambor. Então as festas religiosas sempre definiram o espaço urbano, elas sempre foram importantes para o espaço urbano. A festa de São Benedito, que ela inicia em Lituia em 1890, é oficializada pela igreja em 1900, ela tem 121 anos. Então, nesses 121 anos, ela é a única festa que não teve um único ano que ela não acontecesse. Houve um ano em que, logo no período depois do crime, em que houve a festa do desagravo, em que só houve a missa do santo na igreja, não houve carimbó, mas ela não deixou de ter a festividade. Agora, é impressionante porque o poder da igreja, ela definia a festa. Né? Em 1900, quando os padres trazem a primeira imagem, que é uma imagem pequena de São Benedito, de madeira, que inclusive tem uma história relatada, eu encontrei esse relato de 3 pessoas, que o santo foi pernoitar numa casa e lá no meio da noite a casa era de palha, pegou fogo a casa e só ficou a imagem do santo inteira. Né? E aí queimou um pouco a base, eles trocaram a base, essa imagem já foi para o Museu de Arte Sacra e ela foi documentada como sendo uma imagem de 1900. 1900, então ela tem mais de 100 anos. Né? Foi a primeira imagem oficial de São Benedito. Então, essa é a festa mais antiga de Lituia, não é o Sírio, né? Essa é a festa mais antiga que tem uma trajetória ligada com os negros paquesh, né? Que foram os negros quem iniciaram a festa em Lituia. E aqui ó, tem uma outra característica interessante, que na minha pesquisa eu comprovo, né? Qual a origem dos negros em Lituia? De que país eles vieram? Até um tempo atrás você perguntava, ninguém sabia. Aqui nós temos a minoria de negros vindo de Moçambique, mas a maioria vindo de Angola e Guiné-Bissau, né? Que são países africanos onde se tirava a maior quantidade de escravos. E uma outra característica, que as pessoas não sabem, todo mundo diz assim, Lituia veio português. Na minha pesquisa eu encontrei uma família de espanhóis, o senhor Borges. E como é que eu tive acesso ao senhor Borges? Porque foi o senhor Borges quem doou as terras, o fundo das terras dele no Olaria. Ora, imagine, a sede dele ficava na estrada do Itabocal, as terras dele faziam fundo no Olaria, e aí os negros chegaram em Lituia, chegaram em São Miguel, aportaram em São Miguel, em 1888, aí disseram para eles, olha, ninguém pode mais ficar com vocês, porque vocês estão livres. Assinaram uma lei aí que vocês estão livres. O que eles iam fazer? Então, eles se dividiram em 3 ramos, né? Uma parte foi para Olaria, que foram os paqués, uma parte foi para a fronteira, que era outro ramo, eles se uniram por afinidade, e outra parte ficou no Curuçá, perto da Galileia, ali perto da Vila Conceição, que tinha um porto, né? Tudo perto de Porto. Os negros paqués, que ainda estavam com medo daquela história da perseguição, se embrenharam para Olaria. Só que antes eles tiveram contato com esse senhor Borges e ele disse, olha, eu tenho uns fundos de terra aqui que é bom porque vocês vão vigiar os fundos das terras. Ele era espanhol. Então, nós tivemos espanhóis em Lituia, né? E aí, ele cede as terras, né? Então, nós temos três troncos básicos de negros em Lituia, que é os que estão no Maracacheta, os que estão na região do Curuçá e os que estão na região do lago. E é impressionante. Se você colocar fotos e pegar negros dessas 3 linhagens, você vai ver que eles são diferentes uns dos outros. Eles têm uma diferença, eles não são parecidos, eles têm diferenças que são características genéticas impressionantes. Eu não tenho estudo genético, mas se fosse fazer, com certeza você teria a origem realmente de onde eles vieram, mas eu já identifiquei
pelo menos a procedência maior de Angola e da Guiné-Bissau. E é impressionante, porque como o Bosch falava o espanhol que era bem próximo da linhagem latina do português, eles conseguiram manter um diálogo, né, para poder estabelecer o primeiro diálogo. Né? É impressionante isso. Tipo, E a dona Luzia, ela relata muito isso, porque o pai dela, o Américo Gago, ele falava muito, contava muito essa história para ela. Então, ela ainda é uma memória viva em Irituia dessa história dos paqués. Ela, a dona Teófila, que hoje infelizmente está cega, mas que tem uma memória. A dona Alzira, mãe do André. Então, esses negros são o Sinésio, que é filho do seu Gico. Então, cara, é uma história assim que eu tenho muito medo desses caras partirem e não deixarem, por exemplo, a ladainha em latim do santo para alguém que consiga cantar. Tu já pensaste? Diz, Romo vai morrer com eles, porque o Bemem já morreu, né? E aí, sim. como é que fica, né? É impressionante isso. Deixa eu lhe perguntar, que me veio aqui essa observação. Os negros, eles chegam libertos já em Irituia? Eles não vieram negros, documentos de negros que trabalharam como escravo aqui para esses primeiros portugueses? Não, os negros que vieram para cá, os primeiros, né, que vieram com os portugueses, eles trabalhavam como escravos. Tanto que no registro de batismos da paróquia, eu também pesquisei, lá você encontra escravo Justino. Olha Escravo só. Justino de propriedade de fulano de tal. Foi batizado no dia tal. O padrinho geralmente era um santo, né, para poder deixar o cidadão ligado ali à fé católica. Então você tem esses registros, não são muitos. Agora, tem também registro já assim, Negro Antônio liberto. Então, Negro Antônio já era liberto, né, ele já estava liberto. Quando essa última leva de negros vem para Irituia, que eles vêm como escravizados, quando eles aportam em São Miguel, já em 1888, 89, aí já tem a lei assinada que eles já estão libertos. Então, né, eles tomaram conhecimento no porto. Eles tomaram conhecimento no Olha porto. E só, né, aí cara? não tinha o que fazer. Então, cada um deles tomou um rumo diferente. Porque alguém dizia. Eu ouvi esse relato na região do Maраcaxeta, que uma senhora antiga contou, que o pai dela contava assim: olha, alguém disse para eles lá: olha, tem umas terras subindo o rio que não tem dono. Então vocês podem fazer, colocar lá, porque lá ninguém vai perseguir vocês. Na verdade, isso era um quilombo. Isso era um quilombo. Eles estavam montando um quilombo, por isso que são terras quilombolas, né? Eles Aí, criaram ali um quilombo. aí eu aproveito para lhe perguntar quantas comunidades de origem quilombola tem em Ituia hoje? Irituia hoje, nós temos em torno de 20 comunidades, porém somente 13 estão devidamente legalizadas. Tá? Olha só. Mas nós temos outras comunidades que já estão buscando a legalização. No governo Lula, esse processo ele foi muito intenso, né, de legalização. Depois, no governo Bolsonaro, ele deu uma parada e algumas não conseguiram esse registro de comunidades quilombolas. Mas nós temos o processo feito pela Secretaria de Trabalho e Promoção Social, na época com a secretária Antônia Macias, eles fizeram um procedimento todo legal, porque você tem que documentar que é uma origem realmente negra, e eles conseguiram legalizar 11, depois mais duas. Então, quilômetro 23, Maраcaxeta, Raizama, Laodiceia, São José, Curuçá, todas São José, todas são comunidades quilombolas. Ali você tem um registro de comunidades que são totalmente remanescentes de quilombos. Aí, professor, aí, nesse momento eu faço a seguinte reflexão com o senhor e com todos que estão nos assistindo, inclusive a nossa audiência tá boa, hein? A nossa audiência tá Que boa, o bom, pessoal obrigado. está interessado por esse tema, e aí eu quero dividir com vocês como a ausência do conhecimento faz com que a gente não valorize a nossa história. Porque com tudo isso, professor, que o senhor está falando a respeito do negro, principalmente do negro, que é forte, a gente tem os registros, a população negra ituense é grande, sabe? Ela está ali na base da formação do nosso carimbó, a festa de São Benedito, a festa mais antiga de Irituia, e a gente não tem, no nosso dia a dia, a gente não tem por uma iniciativa do poder público do ponto de vista cultural ou mesmo educativo, essa valorização da história do negro Irituia. Eu sei que isso é até no Brasil todo, mas assim, vamos pensar na gente aqui, porque aqui não tem nada.
Assim como não tem nada que a gente... Parece assim que a gente não veio daí, não tem, né, não teve essa história, não existiu. Por isso que eu falo, a gente vive em Irituia com a sensação que Irituia começou com nossos avós, começou ali ontem. E não é. A gente tem essa história aí que é de sofrimento, é uma história da escravidão, de pessoas que foram arrancadas lá da África, desses países que o senhor acabou de citar, foram trazidas para cá, chegam aqui, eles estão libertos, e aí eles são jogados aí à própria sorte para iniciar uma vida, né? Uma terra desconhecida, sem amparo nenhum do governo. E aí eu também quero refletir com vocês. Outra coisa, por que a maioria dos negros ocupa a periferia e até hoje a maioria do povo negro são um povo mais pobre? Porque os escravos, depois de libertos aqui nesse país, não tiveram nenhum tipo de apoio do poder público, como não tem até hoje. Só que assim, fica claro quando a gente estuda, quando a gente tem momentos como esse, quando a gente vai para a escola e presta atenção na aula, que a gente vai entender por que, que o preto da periferia é o que mais morre, é o que assalta, é o que está na capa do jornal como criminoso. Eles carregam uma herança maldita de mais de 300 anos de escravidão, sabe? Então, acho que é importante, seria bom que Irituia desse mais visibilidade para essa história, para essa sua pesquisa. A gente tivesse um dia, no Dia da Consciência Negra, que isso fosse um momento grande em Irituia, em que a gente tivesse palestras como essa, né, que o senhor sua pesquisa lhe chamassem para o senhor falar nas escolas ou em momentos públicos, como na praça. E outras iniciativas, outras pessoas que virão, que vão ler o seu livro, que também vão conhecer disso a partir do seu livro. Mas eu quero dizer assim, a gente deveria dar mais valor para essa história. Inclusive, eu quero parabenizar o André, que fez esse ano o Festival Cultural do Povo Paqué. Cara, foi uma sacada muito grande, sabe? É simbólico. Vamos valorizar isso. É Festival da Cultura do Povo Paqué, sabe? É específico. E aí, sabe, eu acho que dá para melhorar, dá para esse Festival do Povo Paqué, assim, tomar essas proporções que eu estou aqui compartilhando com o senhor. Correto, correto. Eu concordo contigo. E nós temos que valorizar a nossa cultura, a nossa história. Se nós não conhecemos, nós não amamos e não valorizamos, né? E eu fico feliz quando eu vejo que alunos de faculdade agora que estão fazendo escrevem sobre isso. Infelizmente, como você disse, são poucos, né? Eu participei de uma banca de TCC da Rosana, recente, que ela escreve sobre a festa de São Benedito no Igarapé-Açu de Baixo, que é uma irmandade que tem lá. Elton, eu vou te dar uma curiosidade, que você sabe quantas irmandades existem em Irituia hoje? Elas não são, elas existem de fato, elas não existem de fato, mas não são legalizadas, mas existem, né? Existe aproximadamente de 5 a 7. Claro, algumas atuam, né, atuam mesmo, algumas são familiares, são famílias, né? Essa do Igarapé-Açu de Baixo é uma que existe há muito tempo. Então elas existem em Irituia. Mas quem conhece isso? Quem sabe que de fato isso existe? Se você não for pesquisar, se não interessar a pesquisa, e aí você falou aí, a gente tem uma herança negra em Irituia imensa. Eu sempre tenho uma senhora que vende em Irituia beijo de moça e faste. Eu sou louco por faste. Tem muita gente que nem sabe o que é faste. E aí outro dia eu perguntei para ela, escute, a senhora já está fazendo? Já faço. A sua mãe faz, e está bem idosa, né? E a senhora já está se preocupando em deixar isso para outras pessoas? As pessoas nem sabem o que é. Eu levei FAST para a faculdade, tem uma professora que está interessada em estudar o FAST, porque o FAST é ótimo para a garganta, excelente para a garganta. E as pessoas nem sabem o que é FAST em Irituia. Então explique o que é o FAST, né? Que eu também não sei o que é o FAST. Explique. Pois é, o FAST é um doce feito de gengibre com farinha, né? Por isso que é bom, e ele é muito forte. Por isso que ele é muito forte. Então, quem não gosta realmente, ele é tipo uma barrinha. O meu professor diz que é uma barrinha de cereal negra, né? Quilombola, porque é uma barrinha de cereal que você consome, mas muita gente não sabe disso. Que isso tem em Irituia. Se for na festa da brasileira, lá vai ter, né? Eu nunca experimentei esse negócio de FAST, eu vou atrás. Pois é, lá vende aí, toda sexta-feira, sabe? Beleza, vou lembrar, sim. Vamos seguir em frente? Pode seguir, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Alguma coisa mais aqui? Não, pode avançar que a gente vai comentando nas outras, né? Tá, isso aí aí eu fico... Isso aqui é o nosso carimbó,
É o nosso barracão, que é um negócio cultural. O barracão, para mim, o barracão ele tem que ser tombado em Irituia. Tem que ter um barracão em algum lugar, em algum momento. O barracão é da nossa cultura. É o barracão do samba dos negros, é o barracão de São Benedito, é o barracão na praça. Você vai dançar carimbó em qualquer lugar, mas não é igual que você esteja dançando no barracão. Né? Irituia tem umas características interessantes. Você não vai ouvir carimbó igual o nosso em nenhuma outra região do Pará. Nós temos uma batida de carimbó que é originária de uma região africana e que essa batida veio para cá e veio como samba, porque muita gente não sabe que o samba, na verdade, é aquele tambor que hoje eles andam, quando saem com o São Benedito, é o tambor mais fino que dá a chamada para o santo. É, isso. E o carimbó, ele vem de curimbó, que é aquele tambor que dá o grave, né? Que é aquele no chão que você senta em cima e dá a batida do grave. Então, quando você muda de samba para o carimbó, é devido a essa questão do tambor. O tambor, ele está presente na cultura, né? Então, para nós somos o único município que dança carimbó rodando, ali no terreiro, rodando, e aí ninguém se assuste com o que eu vou falar, mas isso está relacionado com as religiões de matrizes africanas. Por quê? Você tem a figura do terreiro, você tem o terreiro, você tem o tambor, você tem o mastro, você tem a cachaça, você tem a pipoca, que vai no mastro, você tem a dança rodando, né? Tudo está relacionado com as nossas regiões de matrizes africanas. Então, tudo é um sincretismo puro aqui, puro, né? É uma vivência ali que... Então, o nosso carimbó, você pode ver, faz um barracão, o pessoal vai dançar rodando ali, e vai circulando e tem que entrar na onda, né? O meu professor, ele ficou encantado, que foi o único lugar que ele viu isso, né? O Edgar. O Edgar, é seu professor, né? Ele veio é meu aqui, eu andei orientador. com ele. Eu andei com Pois ele, é. levei ele na festa, eu levei ele quando ele veio, não, ele veio no final de janeiro. Aí o único local que ia ter o carimbó ainda era lá no Birubiru, aquele barracão. Aí ele dançou, tomou gengibirra aí rodando e filmando dentro da roda. Foi na pesquisa do para virar patrimônio, né? O carimbó virar patrimônio material. Isso, fantástico, E é fantástico. incrível, né, professor? Essa questão do repasse, né, cultural, como é que a gente fica vendo, né? Porque o barracão e as pessoas dançando, rodando e vem lá de trás, né, cara? Vem dessa coisa que vai passando, mesmo sem apoio, mesmo sendo recriminado, mesmo tendo preconceito, mesmo as pessoas dizendo que não gostam, mas tá lá. Vai passando aquilo de pai para filho e a criança que observa e daqui a pouco vai dançar e vai dançar rodando. Isso é magnífico, né? Muito Fantástico. lindo de se ver, né? É maravilhoso, maravilhoso. Então essa foto é fantástica aí, né? Porque você olha aí o carimbó, nosso carimbó no barracão, né? Se quiser passar, pode passar. A gente vai falando um pouco É nas porque a outras, né? gente já veio falando disso, né, da festa de São Benedito, tudo. Isso. Essa aí é uma foto também antiga, tempo do mercado, antigo mercado municipal, onde hoje é a Secretaria de Educação. Aí você tem a rua principal, né? Você tinha essa castanhola era famosa, né? Que depois isso aí foi todo destruído para se transformar no que seria a Casa da Cultura, que não foi construída, e depois foi construída a Secretaria de Educação aí com muito esforço. Mas o que nós temos aqui, eu quero chamar a atenção, é do comércio, da feira, né, do nosso povo. Nosso povo tem uma produção rica que, infelizmente, ao longo do tempo vem se perdendo. Por exemplo, nós já fomos um dos maiores produtores de tabaco do Pará, um dos maiores produtores de farinha do Pará. Hoje, quem tem a fama de melhor farinha é Bragança, né, não é Ibituia. Então, nós fomos construídos através das nossas feiras, através do nosso comércio, que antes era na beira do rio, que quando vem a estrada, ela se desloca para a beira da estrada. Né? Isso é interessante, porque você tem um deslocamento dentro do núcleo urbano da cidade, e aí você vai construindo esses pontos. Né? E daqui, esse era o antigo mercado municipal, depois você constrói um novo mercado, e a feira ela não se desloca totalmente para o novo mercado, ela fica ao redor ali do centro comercial, ela cria umas novas ilhas comerciais ali. Isso é interessante, é característica do nosso povo. Essa foto ela diz muito sobre Irituia. E é engraçado e triste, né? Porque a gente tem um declínio do comércio de Irituia, né?
A gente tem um comércio que possivelmente era abastecido pela nossa produção aqui, né, interna da agrícola, e que ao passar do tempo, chegando para hoje, a gente tem um comércio que ele declina, professor. Não sei se o senhor concorda, mas a gente tem assim um enfraquecimento da área comercial de Irituia comparado com essas épocas mais antigas, porque eu penso muito nas coisas que o vovô contava, né, disso que o senhor está falando aí, das exportações, da produção do tabaco, da malva, né? Era coisa que Isso, da já malva. produzia e mandava para fora e que eu não sei porquê, aí caberia um estudo, né? O que foi que aconteceu, o que fez com que essa nossa produção aqui interna da agricultura ela diminuísse. E para É. chegar ao ponto, de repente, de hoje a gente está vivendo só da mandioca e olhe lá, né? Inclusive, Elton, muita gente não sabe, mas, por exemplo, os moles de tabaco, que eu não sei se as pessoas sabem o que é o mole de tabaco. O mole de tabaco, você enrola o tabaco e depois você pega a tala e coloca ao redor do mole de tabaco. Então, você pegava aquele mole de tabaco, né, com a folha do tabaco prensada, e você enrolava aquele mole e levava para Belém. Quando o tabaco de Irituia chegava do Ver o Peso, ele era disputadíssimo e é um preço Olha aí. alto, porque era um tabaco de excelente qualidade, que hoje você não tem essa produção em Irituia, né? E aqui, eu falando do Ver o Peso, tem uma outra curiosidade de Irituia, né? Conte Muita gente lá. diz que Irituiense é papapão, mas não sabe por que Irituiense é papapão. Conte. Irituia é o lugar que tem a maior quantidade de padaria por metro quadrado e é o único lugar onde a gente faz fila para comprar pão, porque é sagrado e respeitada a fila do Cabo Orlando, né? Acho que quando você quer perguntar sobre uma pessoa, falar, mas quem é fulano na fila do Cabo Orlando, né? Todo mundo é igual na fila do pão, não tem diferença. Mas sabe por que Irituiense é papapão? Porque lá em Belém, eles iam daqui para Belém nos barcos, né? Então eles iam vender os produtos. E tinha um irituiense que tinha uma padaria ali na Padre Eutíquio, estava na Padre Eutíquio, né? E ali próximo a Mundurucus. E esse irituiense, os irituienses que iam daqui para Belém compravam muitos pães e doces para trazer para Irituia. Então, era comum você ver irituiense saindo da padaria com uma quantidade de pão, às vezes com um saco de pão embaixo do braço. Então, eles começaram por Belém a dizer que, rapaz, Irituense é papapão, Irituense come muito pão. E aí foi o papapão, papapão e foi. E nós ficamos conhecidos como o Irituense papapão da terra do pão. Né? E realmente, nós gostamos pra caramba de pão, e pão é gostoso, né? Embora tenha lá seus problemas na saúde. Mas, assim, é uma história impressionante, que eu fui ouvir essa história do Júlio. O Júlio me contou essa história e aí a gente, às vezes, eu gosto de conversar muito, que o Júlio tem Sabe muitas muito. fotografias antigas, muito registro. E ele contou, não, olha, o papai contava o fulano, era amigo dele e tal. O pai do Júlio foi um grande comerciante de Lituia, né? O finado Pupunha, né? O seu português, seu Armando também, descendente de portugueses direto, viu? Direto, que existiram até bem pouco tempo atrás, né? De uma linhagem que ainda existe em Ituia, porque o Júlio, né, o Álvaro, que a gente conhece como Raio, a Margarida são descendentes diretos dos portugueses que vieram para cá. E assim, é uma linhagem que ainda aqui prevalece. Né? Interessante, muito interessante. Irituia, eu acho assim que momento bacana esse nosso aqui, professor. Assim, que acho que tem gente que está aqui assistindo que nunca ouviu nada. As pessoas estão comentando, alguns comentários eu estou jogando aqui na tela, que estão assim maravilhados, né, com isso, por essa oportunidade de ouvir. Eu acho assim que a gente tem que criar mais momentos aí para explorar no bom sentido. Com certeza, a gente está aí, pode passando. E a gente gosta de Aqui, fazer isso. Cara, essa foto aqui é uma foto inimaginável, porque quem viveu essa fase em Irituia sabe do que eu estou falando e muitos não viveram isso. A ponte era de madeira, então durante o inverno nosso amazônico, a água cobria a ponte. E aí a maior diversão em Irituia era você ir para cima da ponte e tomar banho. Aí vocês têm na foto as pessoas se deslocavam para a ponte, aí você tem o ex-prefeito Valdemar Nunes, né, em cima da ponte. Lá nos fundos você tem a casa que pertencia à família do Adalto, que era do pai do Adalto, e essa casa era um comércio também que ficava perto do rio, depois a estrada passou, e a ponte de madeira, que quase todos os anos tinha que ser refeita, né? Assim, passava um tempo e refazia, porque
acabava já houve uma enchente grande de Irituí que acabou levando a ponte. Mas essa ponte, esse momento, ele era histórico porque não passava carro aí, né? Mas a diversão era você ir para a ponte, tomar banho na ponte, porque a água tinha passado por cima da ponte, né? Então, o momento de Irituí que poucos vão conhecer, não tem mais como, assim como muitos não vão viver o momento em que o Igarapé Grande, quando você fala que o Igarapé Grande tinha uma ponte no Igarapé Grande de 50 metros, ninguém acredita. O Igarapé Grande tinha uma ponte de 50 metros, você tomava banho embaixo da ponte. Hoje você tem um tubo ali. Ninguém acredita nisso. Né? Mas se você for ver fotos antigas que algumas pessoas ainda têm, você vai ver lá a foto, né, que era. E aí o irituiense tem uma característica que eu considero que nós temos. O irituiense consegue transformar um problema em festa. Então, aquilo que pode ser problema, você transforma numa festa. Nós somos um povo muito feliz, muito carinhoso. Eu digo que nessa pandemia, a maior dificuldade para nós foi ficar sem apertar na mão do outro, então dar aquele tapinha na costa, porque nós somos um povo carinhoso. O irituiense é assim. E por que ele é assim? Por causa dessa herança dele. Ele pega o europeu frio, mas ele vem com os negros que não eram tão frios, que já vinham de uma outra cultura, e aí você une isso, né? E aí vai dar, porque aqui também nós temos descendentes de franceses, mas não que eles nasceram aqui, eles vieram de Cametá, eles vieram de alguns lugares onde os franceses tinham também entrado. Então, tudo isso faz parte da nossa cultura, da nossa história. Nós temos isso. Pode ver que a primeira coisa que nós fizemos agora, nesse período de pandemia, eu duvido, pode ir na feira, é o cara dar um abraço, ele aperta na mão, parece que sem não apertar na mão, nem que seja ali meio com medo de Covid, mas ele aperta na mão. É traço cultural nosso. É que passa aí o cabra tá lá do outro lado da rua e fala, pessoal, e fala, aí o cara dá com a mão, aí é o apelido, e o avacalha correndo com o Paysandu. A gente tem coisas pequenas, eu acho que a gente só vê a importância quando a gente está longe. Eu vejo assim, muitos irituenses pelas redes sociais, quando eu faço assim, eu posto alguma coisa que a gente está brincando, se divertindo, aí um amigo que está longe, rapaz, eu sinto aquela dor nele quando ele comenta. Pô, tô com saudade de Irituia. Tava falando com uma amiga minha que tá morando em São Paulo. Ontem ela comentou numas coisas que eu postei que ela tava com muita saudade dessa brincadeira, dessa amizade que tem aqui em Irituia. Isso o nosso povo é uma grande riqueza, realmente. Você falou muito acolhedor, né? Olha, professor, o Dito está comentando aqui, não é porque tu comentou aí não, Dito, mas eu te juro que eu já tinha pensado a mesma coisa que ele falou aqui do negócio da descida de boia. Essa foto aqui, professor, me relatou a descida de boia, porque o senhor lembra aí, que saiu até no Jornal Liberal, saiu no Jornal de Belém, tudinho, que pessoal, eu não fui, né? O pessoal fez a descida de boia ali, né, em 2000, acho que foi. Será que foi esse ano, meu Deus? Não, foi em 2020. 2020. A pandemia no auge, matando, e o pessoal ocupou, rapaz, essa ponte. E eu disse, meu Deus, eu nunca vi na minha vida o pessoal fazer uma festa numa ponte. E tá aqui, veio daqui. Veio daqui. Olha, e a descida de boia? Desde daí, rapaz, já parava a ponte. Agora pronto, eles vão fazer esse de 2022 agora, vão descer e vão dizer se é tradição. Nós vamos ficar em cima da ponte. A descida de boia é a continuidade da festa na ponte, porque isso era uma festa, você passava o dia na ponte, você ia almoçar, mas voltava para a ponte, porque aquilo era uma diversão, era uma coisa fantástica, você ficava lá na ponte. Né? Que coisa bacana, cara. O pessoal está comentando aqui, alguns comentários eu estou pegando. Vamos avançar. Mais uma. Vamos avançar, vamos lá. E aí você tem uma foto antiga de um dos círios antigos, né? Onde você tem um dos primeiros que na verdade, você tem aí a procissão. Né? Procissão em Irituí é um negócio bem histórico. Né? Você tem muito dessa questão de você reunir para fazer a procissão que começa com a fé do povo. Você fazer a procissão do Divino Espírito Santo, procissão de São Sebastião, procissão... era o momento em que o povo lá fazia esse momento festivo, né? E essa nossa história ela é impressionante, porque... Por que eu coloquei essa foto? Para falar um pouco sobre a diferença que havia entre a festa de São Sebastião e a festa de São Benedito. A festa de São Sebastião era uma festa genuinamente de brancos, né?
eles faziam a festa de São Sebastião só para os brancos, e os negros não tinha a festa deles. Então, quando eles começam a autorizar que os negros tenham a sua festa, os negros vão fazer a festa de São Benedito como sendo festa de negro, que depois se tornou a maior festa de Irituia. Então, essa ideia da procissão, essa ideia de reunir em torno da fé, porque o nosso povo foi moldado na fé. Ele foi moldado na fé. Né? Até hoje nós somos um povo, querendo ou não, crente, né? Que tem uma fé. Mas tu podes ver que nós somos moldados na fé e na festa, que você tem um momento festivo maior onde o povo mais participa. Qual é? É na festa de São Benedito, é no Círio, entendeu? Nas festas religiosas em si. Então, esse é um momento nosso, é um momento em que a fé do povo se destaca. Né? Então, eu também tenho essa foto diz muito para nós. Né? Ainda hoje, né, o Círio de Irituia ele continua sendo uma das grandes festas de mobilização de pessoas em Irituia, né? Continua sendo até hoje, e eu acredito que o carimbó, apesar de ter se desvinculado, mas quem é daqui sabe que está ligado, tem essa herança, né? Tem essa ligação profunda com a religião, apesar de ter sido desvinculado. Então, realmente, a questão da fé ligada principalmente à Igreja Católica é muito forte, muito presente até hoje. Verdade. Vamos para a próxima, vamos lá. Bom, aí nós temos a nossa. Você falou aqui no início e eu volto a reforçar isso aqui, né? A nossa história, ela não pode morrer. Por exemplo, esse prédio antigo aí foi o primeiro colégio, a primeira escola oficial de Ituia. Foi o Colégio Nossa Senhora da Piedade, educandário Nossa Senhora da Piedade, mantido pelas irmãs de Santa Teresinha. E hoje nós temos aí a paróquia, tentando resgatar, tentando recuperar, mas esse é um prédio histórico de Irituia, que nós não podemos deixar se acabar. Porque aqui também está a nossa história, né? É um prédio que ele está se deteriorando. Agora foram feitas umas reformas básicas com o Padre Aldo, e agora a gente está iniciando uma campanha na Quermesse do ano passado para tentar ver se consegue recuperar esse prédio. Mas o fato maior é que essa é a nossa história. Quantas pessoas não estudaram aqui? Eu fui saber que o falecido ministro Valmir Oliveira da Costa estudou aí, né? Nós temos irituenses ilustres em vários lugares. O professor Joaquim Nepomuceno, que é da UFPA hoje, estudou aí. Então, nós temos a conselheira, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Lúcia Lima, estudou aí. Então, aí era o Nossa Senhora da Piedade, professor? Esse era o Nossa Senhora da Piedade. Era o educandário Nossa Senhora da Piedade, que depois virou Colégio Nossa Senhora da Piedade, mantido pelas irmãs de Santa Teresinha, pelas irmãs missionárias. Foi a Cleide Rocha a primeira escola que estudou aí também. A Cleide Rocha estudou aí. Tia Cleide estudou aí, que a gente carinhosamente chama de Tia Cleide. E tem vários aqui em Irituia. Eu acho que o Simica estudou aí, se não me engano. Tem muitos em Irituia que foram alunos dessa escola, né? Que estudaram. Sua base foi aqui. Né? Nessa escola aí que a gente não... A Milda Cunha está dizendo que estudou e trabalhou aí. Inclusive, professora Milda foi minha professora e eu tenho sou grande admirador do trabalho dela. Olha, que alegria imensa chegar aqui. Eu tenho comigo, Elton, que quando eu formar o doutorado, eu tenho comigo que eu não vou fazer festa nenhuma. Eu quero colocar um outdoor e, de preferência, colocar o nome de todas as minhas professoras, porque se não fosse por elas, a gente não chegava até aqui, né? Então, eu quero agradecer a Milda, a professora Dadá, que foi minha professora, e a professora Dandinha, Jovina, que já faleceu, Raimunda Silvéria, a mãe do Adenilson ali, a professora Iracema. Então, tantas professoras, né? Que a nossa vida... E aí elas estudaram aqui, foram alunas daí que depois se tornaram professoras, né? De Irituí. Então, não pode morrer, a nossa história não pode, como você disse, nós temos que ter um museu, uma casa de cultura que seja, para colocar isso aqui. Eu consegui uma foto, só te falando, eu consegui uma foto outro dia, que tem na foto, essa foto eu não coloquei aqui porque ainda é revelação para minha tese, mas você tem um ferro de passar carvão, você tem uma moringa, você tem você tem um chocalho, que o casal que detém essas peças me disse que era dos negros, cara. Era dos negros. Eles têm até um pedaço de corrente. Cara, já imaginou isso? É de uma riqueza que ninguém vai encontrar.
Eles têm uma. Eles têm aquelas murinhas. Tem aquela moringa, não. Eles têm aquelas coisas que fazia que colocava a lamparina na frente e que você levava para pescar. E ela era meio oval para poder. Tem um nomezinho agora que me falhou a memória. Mas eles têm um desse, aí eu fico pensando, muita gente não E sabe aí? o que é isso, né? Muita Aí gente já não pensou sabe o que é isso. como é bonito, né, cara? Assim, eu fico pensando, poxa, o poder público, meu Deus, em algum momento tem que ver que isso é muito rico, porque tu tem um local onde essas coisas estão lá, é o poder dizer assim, fulano de outra cidade, vem que eu quero te levar, vem aqui em Ituia que eu quero te levar na Casa da Cultura para te conhecer a nossa história. Poxa, que momento agradável a gente poder ir lá e ter isso, sabe? Ter os objetos, ter Correto. as fotografias, para a gente poder apresentar, sabe? Apresentar nosso município. Tá aqui, olha, Ciclano, nunca veio Irituia também na primeira vez. Poxa, tá aqui, vou te levar lá amanhã, tu vai conhecer a história de Irituia. Chega lá, ter esses objetos, contando a história do carimbó, a escravidão, os negros que vieram, da onde vieram. Poxa, que coisa linda, sabe? Eu queria que os olhos dos nossos governantes um dia brilhassem, botassem como prioridade. A gente precisa de um museu, de uma casa da cultura urgente. Ele merece, merece isso. Verdade, verdade. Precisamos, e com urgência, não lentamente. As pessoas que detêm o conhecimento, elas vão partir, vão morrer, e aí como é que vai ficar? Né? Nós não vamos. Por exemplo, os negros paqués hoje, a identidade. Tem uma outra característica interessante, Elton. Eu vou tentar, depois do doutorado, da tese de doutorado, eu vou tentar registrar um quilombo urbano. Não um quilombo urbano, porque ele ia ter um quilombo urbano. Nós só temos um registro de um em Minas Gerais, então isso é de uma riqueza fantástica, porque a Vila Palha em si, que muita gente considera um apelido depreciativo, e eu gosto pra caramba. Por que Vila Palha? Porque aqueles negros que vieram da Olaria para cá, que criaram o bairro do Paquelândia, o bairro da Paquelândia era o bairro ali naquela rua do Seu Domingos, nosso saudoso Seu Domingos, ali da Padaria Real, ali era Começava ali já. Paquelândia. Começava ali. Só que depois eles mudaram para Vila Palha, mas por que eles mudaram para Vila Palha? Porque os negros tinham uma forma de fazer o barraco de palha que era interessante. O barraco era alto, coberto de palha e cercado de palha. É por isso que o nome ali começou como Vila Palha, Vila Palha, Vila Palha. E aí todo mundo criou uma ideia depreciativa. Não é, eu acho Aí, bonito. aí, Olha, é uma história. ouvindo É isso, história. jamais a gente poderia deixar de chamar para lá de Vila Palha. É porque palha, na nossa, hoje, quando a gente diz que algo é palha, é sem Correto, graça, né? Aí por isso que correto. as pessoas de lá acham que é depreciativo, porque a palavra palha, atualmente, a gente usa e já está quase em desuso. Dizer, esse é muito palha. Né? Se É, usa, mas só que historicamente, o senhor explicando agora, poxa, olha a beleza. Por isso que é importante a gente conhecer a nossa história, porque se os próprios moradores de lá, que são sim, realmente a maioria negro, originalmente negro, é um bairro formado por negro, não deveria nem ter deixado de ser chamado ali de Paquelândia, né, professor? Porque ia não, remeter não. direto. Ia remeter direto Correto. a Paquelândia, os negros paqués. É só ir Paquelândia. lá. E realmente, professor, ali é um bairro negro de Irituí, é negro. É Aí negro. alguém vai dizer, mas tem branco lá, tem. É originariamente negro. A maioria das pessoas que moram lá de avô, de pai, hoje filho, são negros que vêm dessa história toda que está sendo contada. Maravilhoso isso. Eles têm que saber disso para valorizarem lá. Para valorizar Correto. a própria história. Correto, maravilha. E aí teu programa está proporcionando isso, porque vai ficar Poxa, registrado, muito né? bom. Vai Vai ficar, ficar eu vou jogar no registrado e, YouTube. pois é, Inclusive, isso é né, história, né? inclusive, eu já quero lhe agradecer para a gente caminhar aqui no encerramento, dizer que eu gostei Beleza. muito, foi maravilhoso, superou minhas expectativas. Eu estava um pouco inseguro porque eu não li nada, a gente não conversou muito bem a respeito do tema. Eu estava, meu Deus, será que eu vou saber interagir com o professor que, poxa, estudou, que está por dentro? Mas, assim, eu adorei, assim, o professor, quero lhe parabenizar mesmo, dizer assim, dar os parabéns por ter tido essa iniciativa, por querer estudar isso, e melhor, não só querer estudar para si e para a academia, mas compartilhar com a gente como um momento desse. Então, eu lhe agradeço. Eu posso lhe dizer, depois o senhor vai no Facebook, olhar os comentários, pessoas elogiando, o senhor pode ir lá e falar pessoalmente com cada uma. Todo mundo está elogiando o que estava com a gente, porque público de Facebook é um dos públicos mais difíceis do senhor segurar.
Porque o dedo coça pro cara sair e ver se não tem outra coisa. Então, poxa, hoje a gente teve uma audiência boa para os nossos padrões aqui. E depois o vídeo fica circulando, professor. Esse vídeo aqui vai ter muitas visualizações. Então, muito obrigado. E eu quero que o senhor agora faça a sua fala final para a gente encerrar aqui a nossa live de hoje. Olha, primeiro eu vou também te parabenizar pelo programa. Eu achei criativo o título, te falei isso, né? Porque ver como um comentário de 1 hora e alguma coisa, a gente está conhecendo a história. Então, é nas palavras que a gente constrói essa história, esses laços, esses nós, né? Então, parabéns pelo programa, parabéns, eu tenho acompanhado, e eu quero agradecer a você pela iniciativa, pelo convite, quero agradecer a todos que ficaram até esse momento ouvindo, e eu, se Deus quiser, agora em 2022 sai a publicação, porque não é fácil publicar, né? Todo mundo sabe, e eu quero o livro físico, mas vou disponibilizar também via internet, digital, em PDF, para que as pessoas tenham acesso o máximo possível, mas aí como lido com foto tem que ter registro e tem que ter autorização, né? Então eu estou trabalhando nisso, como agora eu estou produzindo a tese que vai estar saindo, graças a Deus, que é, como eu te falei, né, depois da morte acabou a festa, e que vai falar sobre o crime ocorrido e essas mudanças que aconteceram. E aí, assim, para o pesquisador é interessante, porque você está no meio da pesquisa e pá, surge um fato novo. Olha, estão querendo trazer a Irmandade de volta e não sei o que e tal, e que aquele embate. Para mim, eu estou vivendo um momento único, eu não estou nem pensando em crise. Para mim, eu estou vivendo um momento quando eu estou olhando. Eu vou te falar, eu mandei para o Edgar as fotos, Edgar, eu imaginei ele pulando na cadeira, porque, pô, é um fato novo, né? Então, eu quero agradecer a você que ficou aqui até agora, a você que está procurando conhecer sua história, porque isso aqui é vivência da nossa história, o que nós conhecemos é o que nós vamos deixar para os demais. Então, muito obrigado, Elton, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, e amanhã a gente vai ter o encerramento da semana de Consciência Negra da Escola Conceição Malheiro, e nós vamos estar lá na praça. Fale, porque isso está totalmente ligado ao que a gente tanto conversou. Fale bem desse evento. Pronto, eu quero convidar as pessoas, porque nós vamos estar lá com danças culturais, nós vamos estar lá com apresentação, tudo da cultura negra. E a Escola Conceição Malheiro, então, vai fazer esse encerramento amanhã lá na Praça da Matriz, Praça da Igreja, a partir das 18 horas, 18h30, a gente vai estar lá com nossos alunos apresentando, né, pela primeira vez depois desse período de pandemia, toda a nossa produção voltado para a história da cultura negra ituiense. E aí eu vou dar uma fala lá rápida, mas vou mais ou menos resumir o que nós vimos aqui. Isso já é uma prévia do que vai ser visto lá e se acertou em cheio. Ó. Muito bom. Então, lhe agradeço de novo para encerrar e dizer que assim que o senhor publicar o livro, a gente vai fazer de novo esse encontro aqui para falar especificamente do tema que muito me interessa também, que é esse momento ali da morte que divide as coisas, né? O religioso fica para cá e para cá vai o carimbó, vai tocar sozinho. Isso aí muito me interessa. E o convite já está feito para a gente lançar aqui o livro físico, né? Vamos lançar o livro. Beleza. Obrigado, viu? Obrigado. Tá, muito obrigado mesmo, tá? Valeu, professor. Valeu todo mundo. Até aí a próxima vez. Valeu. Boa noite para todos. Valeu.